Saudações! Estamos começando um piloto já mais bem encaixado, já mais bem estruturado do Notícias na Hora do Café, que estamos terminando os detalhes. Eu quero começar essa nossa participação mandando um abraço todo especial para as pessoas que estão nos acompanhando. Existem pessoas de vários estados. Na medida do possível, seria importante que as pessoas fossem dizendo de onde são, para que a gente pudesse, se localizar também quanto ao público que nos acompanha. Um outro detalhe que eu quero enfatizar muito é da importância de nós criarmos um mecanismo de divulgar os sites e os jornais que a gente considera mais relevantes. E haverá espaço também aqui em nosso programa, aqui nessa proposta de um noticiário matinal. Se nós formos olhar atentamente o que está acontecendo hoje pelo mundo, o coronavírus é a vedete de ponta a ponta. E vocês verão isso na medida em que nós formos desenvolvendo os assuntos, os temas aqui no Café, na Hora do Café, Notícias na Hora do Café. Nós trabalhamos de uma forma para levar notícias diferenciadas, enfim, levar um pouco de conversa e vamos tomando café juntos aí. Ontem, aqui no Brasil, o dólar fechou em alta, o que é esperado por conta da instabilidade no mercado mundial, decorrente, claro, dessa situação do coronavírus. A bolsa deu uma recuperada no fim do expediente, mas o que eu acho interessante é como as pessoas vibram com as notícias ruins. Um grupo de pessoas, e a gente sabe exatamente de quem nós estamos falando. Eu recebi várias mensagens pelo WhatsApp dizendo: olha, viu como o dólar está bom? As pessoas não estão preocupadas em observar o que está acontecendo no cenário mundial e preferem apenas destilar seu ódio e seu rancor. É muito lamentável, mas eu costumo dizer que apesar de algumas caneladas do presidente Bolsonaro, apesar de alguns equívocos, nós nunca tivemos um governo tão preocupado em acertar. Os governos, ao longo dos últimos anos, a partir de Sarney, eles estavam preocupados em acertar as contas entre si e favorecer grupos econômicos e grupos políticos. A ideia do presidente Bolsonaro é exatamente a de construir um espaço para o Brasil e para os brasileiros. Seguimos na toada, lembrando de como é importante que você se inscreva em nosso canal, que é uma forma da gente vencer os algoritmos que as redes sociais estão colocando para esconder, omitir e deixar fora do foco a questão dos sites e dos espaços conservadores. Então você se inscreve, ativa o sininho, isso é importantíssimo, compartilhe em suas redes sociais, certo? Dê o joinha, comente, enfim, faça tudo o que é possível para nos ajudar. Algumas pessoas acham ruim a gente falar na questão financeira, no entanto, eu prefiro compartilhar isso com você do que bater nas portas do governo atrás de dinheiro, atrás de recursos, que era uma prática muito comum, lamentável, perversa, safada, sem vergonha durante os governos da cleptocracia, que cleptocracia quer dizer governo de ladrões. Então, da cleptocracia lulopetista. Temos, pois, em andamento as alternativas do Apoia-se / Canal de Brasília e também dos depósitos em conta corrente. Eu sei que as pessoas ficam ainda meio assim, mas para manter os espaços de comunicação conservadores da direita brasileiros, é preciso recorrer a essa alternativa e eu não me envergonho de compartilhar isso com vocês.
Seguindo a vida, vamos ver o que mais eu anotei aqui para esse começo de manhã, certo? Algumas questões interessantes. O Moro divulgou ontem a lista dos 26 bandidos mais procurados e eu fiz uma brincadeira com o pessoal de alguns sites. Faltou colocar ali o pessoal do PT, né? Mas aqueles ali têm uma série de privilégios que fogem da alçada do ministro Moro. Por exemplo, tem a questão de não ser preso após segunda instância e outros benefícios que infelizmente o STF concedeu a bandidos, a vagabundos, a marginais, a saqueadores, a delinquentes que fizeram parte de um período de governos do Brasil que todos nós esperamos que não retorne. A população de rua em São Paulo cresceu 52% nos últimos 4 anos e tenha certeza que logo, logo a mídia vai encontrar, vai buscar uma forma, um mecanismo de dizer que isso é culpa do governo Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Eu tenho plena certeza de que essa será uma alternativa muito válida e muito usada, né, como forma de buscar envolver o governo Bolsonaro em tudo que é de ruim que acontece no país. Lembrando que São Paulo sofre, o Estado e a cidade sofrem ao longo dos últimos anos as administrações tucanas e petistas que são irmãs siamesas nas mesmas práticas, no mesmo populismo, na mesma vontade de controlar as redes sociais e tudo mais. PT e PSDB estão cada vez mais iguais, cada vez mais parecidos em estratégias e formas de atuação. Bom, nós vamos começar agora uma fase de passar alguns jornais. O Correio do Povo de Porto Alegre, por exemplo, destaca e dá ênfase para a decisão da OMS, o alerta da OMS declarando o coronavírus uma epidemia mundial. Há muito diz que disse, tem muita teoria da conspiração, mas essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar com urgência. O Notícias do Dia lá de Florianópolis destaca que Santa Catarina volta a ter caso suspeito de coronavírus. Lembrando que o Notícias do Dia, ele é o único jornal impresso a circular em Florianópolis, o único jornal diário impresso a circular em Florianópolis, cidade onde eu vivi e trabalhei nos anos 80. Do Paraná, nós temos a Folha de Londrina. Olha só, a Folha de Londrina destacando que a saúde do estado registrou 2.300 casos de dengue durante o mês de janeiro. Eu quero que você que nos acompanhe sugira outros jornais pelo Brasil afora para que a gente faça aqui, anuncie. Nós não iremos dar destaque para as chamadas, para as edições dos grandes e tradicionais jornais. A nossa ideia é exatamente mostrar notícias, jornais de todas as partes do país. Então, você que está nos acompanhando, tiver a sugestão de um jornal, de um título, pode mandar, que será muito bem-vindo e nós iremos, sempre que ele estiver disponível, colocar a manchete do dia aqui no ar.
No esporte, né, também vai ter uma abordagem no esporte, lembrando que hoje à noite o Brasil joga a partir das 22h30 pelo pré-olímpico de futebol, vai com time reserva contra o Paraguai, o Brasil que já está classificado. Hoje, 22h30, só os reservas em campo, certo? Algumas notícias do esporte: o jogo do Vasco foi interrompido por falta de luz e acontece hoje a partir das 11 da manhã lá em São Januário. É tratar o futebol não como mercadoria, mas como, meu Deus do céu, como uma brincadeira. O Luan, para variar, perdeu um pênalti jogando pelo Corinthians, mas para a torcida do Grêmio isso é muito mais do que normal e natural. Se tem alguma coisa que o Luan perdeu muito jogando no Grêmio, foi pênalti. E não é só ele lá no Grêmio. Ainda no fim de semana, no jogo contra o Brasil de Pelotas, o Luciano também perdeu um pênalti. E ainda haverá quem se lembrará, por exemplo, dos episódios dos finais da Recopa Gaúcha e da Copinha, onde os jogadores do Grêmio mostraram uma incompetência na hora da cobrança daqueles tiros livres diretos da marca do Cal, que é reveladora de falta de fundamentos. Seguindo no futebol, o Botafogo virou, ganhou o jogo e parece que tenta manter uma sobrevida. O Rio de Janeiro, a exemplo de outros estados, enfrenta muitos problemas de chuva e por conta disso, também no caso do jogo do Botafogo, foi abaixo ou debaixo do mau tempo. Qual a sua opinião sobre o Messi? Eu particularmente acho que o Messi é o melhor jogador do mundo quando não está jogando pela seleção da Argentina. Não só porque eu não gostar dos argentinos, mas porque é impressionante, ele não consegue desenvolver na seleção da Argentina o mesmo futebol que ele tem no Barcelona, onde ele acaba de quebrar o recorde, alcançando os 500... Não são os 500 gols, calma aí, Alfredo, vamos lá. As 500 vitórias jogando pelo Barcelona. O Cristiano Ronaldo tem 566 vitórias em jogos profissionais. O Messi ontem chegou a 500 vitórias. O Messi, por sinal, está prestes a bater o recorde do Pelé de gols em jogos oficiais. Aqui para destacar, o Messi ele tem 622 gols feitos em jogos oficiais e o Pelé fez 643 gols durante a sua carreira exitosa. São tempos diferentes, sim, o Pelé jogava outro nível de competição. Não vou entrar nessa pilha de dizer que o Pelé hoje não desenvolveria o mesmo futebol. Seria genial igualmente. A questão é que naquele tempo se jogava muito mais bruto, cá entre nós, né? Se alguém da minha faixa etária correu atrás de bola, sabe do que eu estou falando. Chuteiras de prego, capotão, bola de capotão, essas realidades que as pessoas só vão encontrar em museu. Esta é uma situação muito diferente. Não existia esses tratamentos médicos, não havia fisiologia, não havia esse avanço da nutrição, nós não tínhamos a questão de tantos níveis para coibir a violência. Basta observar que a história dos cartões é dos anos 70. Saindo do futebol, eu quero mandar um abraço para o pessoal do Jornal da Cidade Online, que faz um trabalho de repositório muito importante. Se você quiser saber o que é notícia do campo conservador em defesa do governo Bolsonaro, você vai lá em jornaldacidadeonline.com.br. Isso funciona muito mais como um repositório, porque redes sociais, internet,
Facebook, Instagram, Twitter, é muito bom para divulgar o conteúdo, mas se você precisar saber onde esse material está armazenado, o site do Jornal da Cidade Online é um repositório que vale a pena você consultar sempre. Nós também aqui estamos abrindo espaço para que você sugira quais os sites do campo conservador que você considera importante que a gente divulgue. Para encerrar, eu quero fazer uma abordagem da questão do mimimi, dos ataques e da estupidez com que algumas pessoas estão tratando a Regina Duarte. Eu creio que ela já sabia disso, mas a forma como estão acontecendo os ataques, a virulência deles, o nível quase que escatológico de um Zé de Abreu, a verborragia inútil de uma Zélia Duncan, eu fico impressionado como esse pessoal tem uma dificuldade doentia de aceitar o diferente, de aceitar o contraditório e de conviver com as diferenças. Percebe-se agora e cada vez mais que se trata de um povo que só sabe falar com quem fala igual a eles ou com quem concorda com eles. Se a pessoa não concordar, tenha certeza que eles irão atacar de todas as formas. Isso é o mais escancarado modo de ser fascista. Isso é o fascismo na sua essência, isso é o fascismo na sua dimensão verdadeiramente de uma ideologia que não aceita nenhum tipo de contradição. Quando eu observo figuras assim, eu me lembro da dificuldade que elas têm em entender que nem tudo aquilo que eles sonham como verdade é verdade. O que dizer então desse papel deplorável que figuras que fazem parte da história construída ao longo dos anos pela mídia da cultura nacional, como o Caetano, que vivia bajulando o ACM lá em Salvador, lá na Bahia, ou o Chico Buarque, estão em campanha escancarada por aquela porcaria de documentário da Petra, que é herdeira de uma empresa envolvida na Lava Jato. Daí você vai vendo as conexões entre uma e outra. Eu tenho um pequeno receio em relação a Regina Duarte, e eu até fiz essa anotação, porque, na minha opinião, o grande risco da Regina Duarte é querer acreditar que a mídia, que antes a bajulava e respeitava como artista, agora vai respeitá-la como gestora e como integrante do governo do Bolsonaro. Eu estou falando da mídia, não estou falando dos artistas, que lá já há uma divisão bem clara. No caso dos artistas, a gente já viu como é que está dividida a água. No caso da mídia, já começaram a trabalhar com pequenas coisas. Olha, ela deve trazer de volta para a Funarte fulano que tem bom trânsito com os petistas. Eles vão tentar fazer com a Regina Duarte o mesmo jogo safado, canalha, ordinário, que tentam fazer do Moro contra o Bolsonaro. Isso é uma estratégia que você pode ter certeza que vai acontecer. Eles vão tentar, de todas as formas e através de todas as artimanhas possíveis, trabalhar com essa dualidade. Eles vão tentar mostrar que a Regina Duarte não vai seguir a cartilha do governo Bolsonaro. Pode ter certeza, e se a Regina Duarte não se atentar para esse ponto, para esse aspecto, ela vai sim quebrar a cara, porque a mídia não é confiável nesse trato entre as pessoas, o general Heleno que o diga. Uma frase do Churchill:
aqui para lembrar como e o que são os fascistas, que seguem, nunca é demais dizer, um ideário criado pelo marxista Giovanni Gentili. A frase do Churchill: os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas. É isso que está acontecendo com a petezada, é isso que está acontecendo com a esquerda. Eles são fascistas, mas se posicionam como antifascistas. Bom, rapaziada, bom, meninas, essa é uma estrutura básica do piloto que você terá todos os dias, claro, com mais recursos, com mais estratégias, com maior cuidado e direcionamento, até porque o material gráfico ainda está sendo feito. Mas, basicamente, essa é a estrutura do nosso Notícias na Hora do Café. Você está convidado a mandar sugestões, a participar, a colaborar, a ajudar a fazer. Nós temos esse projeto porque acreditamos que vale a pena a gente começar o dia tomando um café na companhia de quem a gente gosta. Lembrando, no encerramento, da importância de você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, comentar, dar o joinha. Se tiver condições, contribua, participe das nossas campanhas de financiamento, porque nós queremos sempre manter toda a nossa independência e toda a nossa autonomia. Na manhã de sábado, excepcionalmente, haverá um novo piloto, porque quando o programa estiver formatado, ele irá ao ar de segunda a sexta, em torno das 7 horas, claro que às 7 horas. Lembrando que nós estamos em Brasília, no começo dessa manhã, estamos com uma temperatura de 21 graus, o céu está limpo, não há previsão de chuvas no fim de semana aqui em Brasília. Muito obrigado por você que nos acompanhou, muito obrigado por você que vai compartilhar esse vídeo em suas redes sociais e até amanhã, que agora é hora de eu tomar o meu cafezinho.